Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos novamente reunidos, eu, Solon Pereira, Roseli Pereira, Joaquim Wallace de Souza, para comentar hoje a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 24 de março de 2024. Roseli, seja bem-vinda. Pais, irmãos, estamos aqui de novo, tentando esclarecer para vocês que a seita Maranata não é uma igreja evangélica. A gente tem que pontuar isso toda vez que nós nos reunimos para mostrar para vocês e que você possa se convencer de que a igreja cristã Maranata não é uma igreja cristã. Muito bem, muito obrigado, Roseli. Seja bem-vinda, Joaquim. Seja bem-vindo. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos aí que vão estar assistindo essa live, né? Espero que a gente pode trazer esclarecimentos e ajudar a tirar dúvidas dos irmãos, né? Inclusive, nós estamos trabalhando aí nas redes aí arduamente para trazer os irmãos, inclusive da Maranata, para perto da gente, para tentar entender a grande dúvida que cada vez que eles entram dentro das EBDs, eles saem pior do que entrou. Ok, Joaquim, muito obrigado. Irmãos, hoje a Escola Bíblica Dominical da Igreja Maranata trouxe uma questão bem relevante, especialmente em relação à questão financeira, né? Porque a Igreja Maranata, ela comprou um horário na rede Bandeirantes de televisão. Então, ela já paga já para a Rede TV, para poder ter um horário na Rede TV, e agora ela comprou também um horário na Rede Bandeirantes de televisão, e eles anunciaram isso hoje com muito orgulho. Mas, assim, como não há prestações de contas na Igreja Maranata, nós não temos como saber quanto que custa, né, um investimento desse nível de horário em rede de televisão. Então, não temos como saber quanto custa. Mas me causa espanto, e este assunto nós vamos deixar para o final, viu, Roseli? Viu, Joaquim? Eu vou trazer mais detalhes para vocês, vou deixar para o final, mas me causa espanto se a Igreja Cristã Maranata está com tanto dinheiro assim, por que ela não paga a minha advogada, a doutora Raquel? Eles perderam o processo, o juiz já mandou pagar, e a igreja não paga R$ 6.000 que está devendo para a Raquel. Então, eu fico pensando assim, olha, o que será que acontece? Porque quando você não paga uma dívida porque você não tem dinheiro, é uma coisa, né? Mas agora, quando você não paga as suas dívidas, quando você está com bastante dinheiro, né, assim, até para poder fazer propaganda na televisão, eu acho isso bem, bem estranho. Mas, enfim, olha só, antes de nós chegarmos, então, nessa questão do canal da Band, eu queria mostrar para vocês. Hoje eu fiz vários tópicos, houve uma lavação de roupa suja, assim, que foi bem intensa, né? O pastor Gedeuti, acredito que deve ter ficado sabendo, pelo que inclusive constou aqui de uma fala dele, que alguém denunciou um pastor que estava fazendo reuniões com os jovens, reuniões de estudo bíblico com os jovens. Não dá para saber exatamente se é um pastor ou se é um diácono, porque ele atacou tanto pastores quanto diáconos. Então, ele tratou essa questão assim de uma forma bem insistente, de modo que a impressão que causa é que é uma coisa horrorosa, entendeu? Um pastor ou um diácono fazer um estudo bíblico com os jovens. Ele, no final também, eu vou trazer aqui o ranking, né? Ele sempre faz um ranqueamento das piores igrejas, onde estão os maiores problemas. Mas eu queria começar, então, porque foram tantas falas dele aqui em relação a essa questão do estudo bíblico. Eu vou ler aqui uma para vocês aqui e deixo vocês comentarem, tá bom? Inicialmente, ele voltou a falar, né? Ele falou que conhecimento bíblico, conhecimento teológico é uma derrota, né? Mas, enfim, vou pular aqui. Ele disse o seguinte: conhecimento é importante. Hoje nós temos um ensino que é uma sequência doutrinária. Então, para Gedeuti, o que vale é o que ele ensina
como sendo bíblico, é a doutrina que ele criou, não é exatamente o que está escrito na Bíblia, mas aquilo que ele chama de doutrina, ainda que não esteja na Bíblia, né? Então, vamos lá. Conhecimento é importante. Hoje nós temos um ensino que é uma sequência doutrinária. Não existe governo sem doutrina. Quando você chega numa escola bíblica dominical, onde o pastor não está na frente de uma doutrina que vem sendo trazida, tem um erro. E você vai ver, o erro é até na vida do próprio pastor. As dificuldades que ele começou a enfrentar. Por quê? Porque ele deixou um rebanho à deriva. O rebanho está estudando outras coisas, está estudando Bíblia. Tá ótimo. Ele diz, tá estudando Bíblia? Tá ótimo. A gente sabe que não é. Ele tem sempre essas frases, mas depois ele vai dizer mais, ou seja, não é nada disso, né? Na verdade, ele não está nada satisfeito com as pessoas estudando Bíblia. Aliás, seita nenhuma quer que os membros conheçam a Bíblia. Até porque, se conhecer, vai sair. Nós temos casos de alguns grupos que estão fazendo curso para ser ministério, ou seja lá o que for, né? Curso, seminário. Nós temos seminários em Manaíns, nós temos seminário em todo canto, e também temos um seminário que voa por aí. Eu não sei que seminário é esse que voa por aí, mas provavelmente são os seminários de igrejas evangélicas, né, tradicionais. Eu acredito que seja isso, né? Um seminário que voa por aí. As pessoas começam, não, vamos estudar sobre a palavra. Aí o pastor pega meia dúzia de jovens e começa a se entusiasmar com aquilo. É óbvio, estudar a palavra de Deus é algo empolgante, é algo que realmente traz muita satisfação às pessoas. Quando elas começam a descobrir o que está escrito realmente, quando elas começam a entender o que está na Bíblia, elas ficam, de fato, empolgadas, entusiasmadas, e isso é muito bom. O resultado é o seguinte, eles passam a entender uma coisa importante, necessária, mas na verdade ele está falando isso só por falar, que ele vai dizer que não é mesmo, né? Olha só, mas, lembra sempre, então ele vai dizer uma coisa, ele dizer mas, ou seja, esquece aquilo que ele falou, então não é nem importante nem necessário para ele estudar a Bíblia, tá certo? Aí ele diz assim, mas pro momento ele sai da disciplina, ou seja, estudar a Bíblia. Se um pastor resolver estudar a Bíblia com um grupo de irmãos da igreja, ele está saindo da disciplina. E ele repete essa palavra insistentemente, disciplina. Ele quer que as pessoas estejam muito bem, vamos dizer assim, obedientes às ordens que ele passa, e somente às ordens que ele passa. Essa é a disciplina dele. O seguinte, não existe obra do Espírito sem disciplina, não existe governo sem disciplina, não existe exército disperso, não existe comandantes que fazem o que querem, que está na cabeça deles. Existe um momento que a igreja precisa estar reunida em torno de uma mesma palavra, do mesmo ensino, da mesma direção, ou seja, é só aquilo que sai. Bíblia na Maranata é só aquilo que sai da direção de Gedeotigueiros. O resto pode estar escrito, não interessa. Os guardas agora recebem os louros da vitória que nós temos tido, que a igreja está tendo nessa terra. Após agora uma igreja preparada pelo Espírito, a igreja é preparada pelo Espírito não é por você não, meu irmão. Deixe esses estudos bíblicos desnecessários. Gedeuti está dizendo o seguinte, que estudos bíblicos são desnecessários, e ele está dizendo para o pastor ou para o diácono deixar isso, abandonar o estudo bíblico, porque é desnecessário. Basta você saber que o livro de Cantares, então tem o banco, o assento da liteira de Salomão, ela é púrpura, e púrpura é sangue de Jesus, mesmo que não seja vermelho, e ponto. Tá ótimo. Se você souber isso, é isso que Deus quer que você saiba. E bota uma igreja para caminhar. Não atrapalha a vida dos crentes. Não seja um empecilho. Então, ele falou muito mais, tem muito mais coisas aqui, né? Mas, enfim, o que vocês acham disso? Um pastor ou um diácono que está reunindo um grupo para estudar a Bíblia, está cometendo algum pecado a ponto de merecer essa escola bíblica? Ele foi e voltou, o tempo todo ele ia, ele voltava e batia nos pastores. Ele ia, falava alguma coisa, voltava e batia nos pastores. Ele ia e voltava. É realmente razão para você ficar
com uma crítica tão intensa em cima do pastor, só porque ele está estudando a Bíblia com os jovens da igreja? O que você acha, Roseli? Seita é assim mesmo, né? Seita não se pode conhecer a palavra de Deus verdadeiramente. Seita você tem que conhecer de acordo com as lentes do seu líder, do seu guru religioso ali, né? O presidente, no caso da Maranata, que é o Gedeu Tigueiros. É ele que é o dono da seita, né? Ele que dita as normas, as regras, né? E é ele que tem as revelações de Deus. Ele é o iluminado, ele é online com Deus, né? Então, o Gedeuti só ele que pode, então, ter a explicação ali, né, das revelações dos estudos bíblicos. E ai daquele que se opuser a isso, ai daquele que confrontar Gedeuti. Então, eu presumo que esses pastores aí estão reunindo os jovens, né, como você falou aí, talvez seja até de uma forma escondida do Gedeuti, porque não pode ser às claras, ninguém pode ler a Bíblia, né? Parece que eu falo, gente, como é que pode? Ninguém pode ler a Bíblia, ninguém pode estudar a palavra de Deus, não pode, não pode. Tem que estudar, sabe o quê? Tem que estudar, são as apostilas aí que eles escrevem. Você tem que estar dentro desse quadrado, você tem que estar formatado. A seita funciona assim, toda seita funciona assim. Tem que estar dentro do quadrado, tem que estar formatada, sua mente tem que estar formatada. Só que, hoje em dia, é muito difícil, né? Aqueles que têm realmente sede de Deus, têm a sede do Deus vivo. Lógico, é óbvio que essas palavras, essas mensagens de Gedeuti não sacia a sede de ninguém. Isso daí é uma água contaminada, é uma água que não sacia a sede da alma. As pessoas querem conhecer a Deus, têm sede de Deus. Mas aí, com esse negócio de cantares, com essas enrolações, com essas invenções, negócio de inventários aí, que tem 2 anos que eles estão quase 2 anos que eles estão mexendo com isso, né? Eu falo, gente, olha, não dá, né? E hoje em dia tem a gente tem tanto acesso à informação, temos aí a internet, é claro que você tem que filtrar tudo, você não pode sair engolindo tudo ali, né? Mas você tem que ler a Bíblia, começa a filtrar aquilo que você está ouvindo, né? Começa a perceber se tem coerência, se é isso mesmo. Olhe na Bíblia, olha o que a pessoa está dizendo, olha que você vai, com certeza, né? Você vai ver que todas essas doutrinas de Gedeu-Tigueiros não passam mesmo de uma enganação, de falácia, que é tudo mesmo fruto da mente de Gedeu-Tigueiros, né? É isso mesmo, Roseli. E aí, Joaquim, o que você acha disso? Inclusive, até para complementar aqui para você, Joaquim, Gedeuti, ele deu a entender aqui que quem ensina a Bíblia e as pessoas começam a aprender a Bíblia, isso é um caminho sem volta. Só para você aqui, Joaquim, olha só. Ele disse assim, meus irmãos, aí está a primeira diferença. Aí os irmãos dizem assim, escuta uma coisa, você sabia disso? Pergunto, eu a você, pastor, que está assistindo hoje pela primeira vez a Escola Bíblica Dominical, porque ele está fazendo uma gracinha com os pastores, dizendo que alguns não estão assistindo, estão vendo hoje pela primeira vez. Ele diz assim, diácono, eu pergunto, você sabia disso? Você precisava saber disso. Há quanto tempo? Há mais de 1 ano que estamos mostrando Cantares de Salomão. Na verdade, são há quase 2 anos. Começou em julho do ano de 2022, né? Não, eu sei tudo a respeito. Não sabe, e a sua igreja está sendo levada para um campo que você amanhã não tem como trazê-la de volta. O campo da cultura bíblica, do conhecimento. Então, ele diz, Joaquim, que se a pessoa estiver estudando a Bíblia, então, conhecendo a Bíblia e tendo conhecimento, isso é um caminho sem volta. Como disse Einstein, né? A mente que expande, ela jamais retorna ao seu tamanho original. É isso mesmo, Joaquim? É isso mesmo. E ele tem razão, ele sabe disso, né? Ele sabe que a doutrina dele é uma doutrina rota, né? Ultrapassada. Não tem base, não tem início, não tem meio, não tem fim. Uma bagunça. Uma hora tem 2 mulheres nos andares, outra hora o Salomão. Salomão, gente, Salomão não pode nunca ser símbolo de Jesus Cristo, símbolo do noivo. Salomão, no final da vida dele, ele é profano, entendeu? Tem um grupo aí, uma seita aí que
que o sonho dela é reconstruir o Templo de Salomão, né? Muito conhecido no mundo inteiro, sabe? Então, Salomão, ele foi promíscuo, e é o símbolo do Jesus da Maranata. Então, não é o mesmo Jesus da Bíblia. Então, quando ele fala, pastor Saulo, que a leitura bíblica é um caminho sem volta, ele tem razão do que ele fala. Nunca mais ninguém vai querer assistir ele. Agora, só levantando um adendo aí, os pastores e diáconos que têm reunido jovens para estudar a Bíblia, eu tenho notícia aqui no meu privado que realmente está acontecendo isso. Porque tem duas situações. Ou o pastor faz isso, ou os jovens procuram outra denominação. Que ninguém aguenta Judete mais. É uma palhaçada sem fim. Uma panela misturada, aquela comida velha, estragada, e mosca rodando para todo lado, que os pastores dão glória a Deus, aleluia. E para piorar, tá? E para piorar, chegou agora eu mandei até para o senhor uma mensagem, diz que cada reunião do presbitério tem 30, 40 operações de anjo. Você imagina que desgraça? Que tipo de anjo que vai lá, gente? Gente, esse povo perdeu o juízo, pastor. Perdeu o juízo completamente. Eles não têm noção do que é real, o que é irreal mais. Porque depois de tanta informação, tanto livro, tanta pregação, Bíblia, e a pessoa está lá, essa obra. Não tem condição, hein? Só uma Pode coisinha. falar. É um texto bem conhecido que diz assim, né? Crescei na graça e no conhecimento. Eu falo, gente, como que pode? Não é para crescer, a própria palavra de Deus diz para você crescer na graça e no conhecimento. Ué, tem que ter conhecimento. Agora, esse conhecimento do Gedeuti aí não serve para nada. Tem que conhecer verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Isso sim, é uma bênção, nossa. O Sermão do Monte, tudo ali, nossa, é uma bênção maravilhosa. Espero que esses jovens conheçam a palavra de Deus, que esse pastor tenha sabedoria para ensinar, né, a verdadeira palavra de Deus, e que depois possam também seguir o seu caminho ali, né? Porque ficar dentro dessa seita aí, tomando essa água contaminada, não dá não, né? Inclusive, Roseli, Joaquim, ele chegou a dizer que o diácono que reúne um grupo para dar estudo bíblico é um diácono perigoso, é uma pessoa perigosa. Olha só, se vocês não acharem que eu estou exagerando, vou usar aqui as palavras dele, tá bom? Você não está tendo tempo para ler a palavra? Parou de buscar o Senhor pela madrugada? Que tempo as pessoas têm na Maranata? Tempo para nada. Eu, quando estava na Maranata, não tinha tempo nem para dormir, não é verdade? E era muito sofrível, porque eu sempre participei de muitas reuniões no meu trabalho e eu tinha que ficar fazendo um esforço tremendo para poder ficar acordado, porque com o ativismo era muito grande, eu ainda estudava e tinha que estar na madrugada todos os dias, não tinha tempo nem para dormir, quanto mais para poder estudar alguma coisa, né? Então ele sabe que as pessoas não têm tempo, ele sabe disso. Aí isso é o seguinte, a sua igreja fechou às 11, o culto de oração do meio-dia, você não tem mais ânimo? Não, ânimo não, as pessoas devem estar muito cansadas. Então isso é até uma ilusão, ele dá aquela rochada e a pessoa manda contribuição, mas não deveria mandar, sabe por quê? Porque se você mandar hoje e a sua igreja chegar no 100% que ele quer, mesmo que você forje e chegue no 100%, amanhã você não consegue manter esse ritmo, aí no dia que você baixar para 90%, ele te leva de novo para o YouTube para te expor. Né? Mas olha só o que ele continua aqui, ó. Você está enrolando, olha só, você está enrolando 2 anos de Cantares, quem é que está enrolando? Com 2 anos de Cantares, ele diz assim, ó, você está enrolando aqueles que estão ao seu lado, com estudos daqui, dali, inventando coisas desnecessárias. Oh, meu Deus, quem é que está inventando coisas? Estudo da palavra é uma necessidade, mas, tá vendo? Estudar a palavra é necessário, mas, ou seja, não é necessário coisa nenhuma, né? Então ele diz assim, ó, mas o tempo da igreja agora, ele tem que estar voltado prioritariamente para o ensino, para a doutrina, ou seja, só isso, meus irmãos, até me perdoem o termo, mas na verdade é isso. Essa coisa repetitiva, é um método, sim,
de implantação de ideia na mente das pessoas, ainda que não sejam verdades, pela repetição, repetição, repetição. Por isso, 2 anos em Cantares. Mas ele continua aqui, ó. Então tem que estar prioritariamente para o ensino, para a doutrina. E eu estou falando para um tipo de gente. Olha só, um tipo de gente. Ele está falando dos colaboradores dele, das pessoas que dão dízimo na igreja dele, para as pessoas que cuidam dos interesses dele. Então eu estou falando para um tipo de gente que está acostumado com Bíblia, que sabe tudo. Pessoal perigoso, com nome de diácono. E outros líderes que se fazem líderes. Pessoal perigoso com nome de diácono. Pode uma coisa dessa? Irmãos, assim nem parece que é uma coisa séria, né? Mas a gente está trazendo aqui, eu estou lendo aqui, você vai lá no site, você assiste no canal para você ver que eu não estou nem aumentando nem diminuindo. Sim, Gedeuti, ele trata assim os seus colaboradores, pessoas que estão ali empenhados em fazer aquilo que ele manda. Mas então, tinha até mais coisas aqui sobre os ataques, mas como o Joaquim falou sobre os anjos, então deixa eu falar aqui, olha só, que coisa interessante que Gedeuti falou. Ele diz, e as pessoas não sabem que o presbitério se reúne toda terça-feira. Mais de 30, 20, 30, 40, é assim os números dele, entendeu? É 30, é 20, é 30, é 40, operações de anjos na reunião, sabiam? Meus irmãos, eu fico pensando aqui, então, onde é que estavam esses anjos antes de 2013? Né? Eles têm 40 anjos presentes nas reuniões do presbitério, onde eles estavam? Que eles não cutucavam lá, diziam assim, olha, tá sumindo dinheiro aí, viu? Olha, tem um monte de empresa sendo criada aí, ó, o dinheiro tá indo embora, olha, tá havendo desvio. Onde estavam esses anjos, Roseli? Pois é, eu fiquei aqui imaginando, uai, você tem tanto anjo assim, e o Anchieta não fazia parte desse conselho presbiteral, não fazia? Quando ele estava aí na Maranata, na seita? E como que o Gedeuti pegou o evento que tem maior visibilidade da igreja Maranata, né, da seita Maranata, e colocou o Anchieta ali como para dar a palavra ali? Foi assim, falou, ai, o anjo não avisou não que depois ele ia sair e deu essa grande visibilidade para o Anchieta? Cadê o anjo? Não, Gedeuti, não põe ele não, Gedeuti, porque ele vai te deixar, vai sair daí, você, né, vai ficar sem ele e tal. Uai, cadê o anjo? Eu falo, gente, não tem assim essa preocupação, né, de perder credibilidade. Eu fico impressionada. A gente tem que ter, né, preocupação com as nossas palavras, com cada palavra nossa. A gente tem que ter cuidado com o que está falando, cuidado. Mas ele não, né? O que é isso? Já desandou mesmo, né? A gente sabe que isso, sabe como que no meu entendimento, como que se chama isso? É o desespero. É o desespero de Gedeuti para mostrar que eles são espirituais, que ali Deus opera, que os anjos estão ali dentro. Olha, eu, sinceramente, eu fico assim, muito resistente a isso. Eu não consigo crer nessas conversas de Gedeuti, não. Joaquim, e aí, o que esses tantos 40, 30, 20 anjos estão fazendo nessa reunião do Conselho Presbiteral? Deve ser do GAECO, né? Do Ministério Público. De anjo, né? Só pode, não tem condição, né? Esse povo, pastor Saulo, não tem credibilidade nem no meio da família. Gente, eles estão falando aqui com Joaquim Wallace de Souza, eu conheço de perto esses caras. Que coisa de anjo, coisíssima nenhuma. É mentira pura. Inclusive, teve esses dias uma tríade num canal aí do Maranata. São 3 pastores, né? Que até só fez um videozinho com eles, né? 2 daqueles tá preparando traição Judati. Você tá entendendo? 2 daqueles estão doidos que o velho morre. Para catar, para ajudar a carregar até o túmulo.
Então, o Brasil inteiro, está todo mundo na expectativa. Vai chegar a hora. Inclusive, esses pastores que estão ensinando Bíblia, que tem pastor da Maranata fazendo curso de teologia, pastor Sol, que já não come mais Judeti, não come mais nada da Maranata, estão fazendo curso de teologia, que estão na iminência do Judeti ir para o sonho dele, que ele teve, né? Que ele disse que ia para o inferno, né? Que ele pedia a salvação dele, que ele até brigava com Deus. O que é isso, Deus? Né? Ó Senhor, o que é isso? Eles já estão acreditando que eles vão poder assumir as igrejas locais com ensino bíblico adequado. Entendeu? Eu, sinceramente, você, eu acho difícil mudar alguma coisa, né? Ainda mais que é muita mentira, pastor Saulo. É muita mentira. Por exemplo, quando o cara tem um cônjuge, presta atenção, eu estou fazendo uma analogia. Quando o cara tem um cônjuge, que um dos cônjuges dá uma pulada de cerca, né? O cara começou a sair muito com colega de trabalho, ou a mulher começou a sair muito com um colega de trabalho, aí nesse meio de campo ele dá uma pulada de cerca. Aí no meio do caminho, um dos dois se arrepende e fala, ó, meu amor, eu perdi, eu errei e tal, me perdoa, que negócio todo, entendeu? Foi, né, eu falhei, eu senti o peso, Deus tem me cobrado essas coisas. Então, a consequência é o pecado ali, mas não houve outras consequências. Só que a seita Maranata, o negócio dela ficou feio. Ela falou, deitou com um, deitou com o outro, tem filho de um, tem filho de outro, tem cara de um pai, tem cara do outro, tem quimerismo, tem quinta medida, tem wicca, tem bruxaria, tem feitiçaria, tem catolicismo, tem tabernáculo da fé, tem adventismo, tem tudo misturado, tem CCB misturado, tem um filho de cada um. Aí, nesse meio de tempo, ela vai confessar o quê? Aí eu pergunto para o senhor, aí a mulher, ou sei lá, o homem, né? Vamos falar um dos dois, né? Andou pulando a cerca, tem 3, 4 filhos fora do casamento, e vai confessar o quê, gente? Ele fica quietinho, ele não pode falar nada. Ele vai dizer, chega a mulher, meu amor, você não sabe, eu tenho 3 filhos fora do casamento. Não tem, né? Aí mulher é a mesma coisa, esses 3 filhos que você cuida, nasceu. Então, a igreja Maranata, a seita Maranata, a palavra de Deus fala que ela é aquela lá de Apocalipse, ela é filha da Babilônia, né? Do 18, Apocalipse 18, né? A grande meretriz. Ela se deitou com todos os mercadores, aqueles que davam mais, aqueles influentes. Ela se deitou, ela preferiu do que o evangelho, você entendeu? Você tem que entender, os irmãos Maranata têm que entender que o Judeti, ele ouviu Jesus ir até o pináculo do templo com o diabo, lá em Mateus 4, versículo 9. Ele ouviu. E ele ouviu a proposta de Satanás para Cristo. Ó, tirarei tudo se prostrar e me adorares. Até você vai aparecer em televisão, em revista, receber comenda e tudo. Deputados, senadores, você vai ter honra. Eu vou te dar tudo se você me servir. Falou para Cristo. Cristo rejeita. O Judeti, infelizmente, aceitaram a minha proposta. Então, não é de admirar, não. O Judeti está preso na mentira. Está preso nele mesmo. Ele acha que ele agora tem a chave do portão do céu. Ele que vai abrir ou fechar o portão. É um apóstata. É um mentiroso. Joaquim, você falou, né? E eu sempre digo, todas as vezes que a gente faz uma referência a uma mentira, é bom a gente, pelo menos, aqui mostrar aqui o porquê é que nós achamos que uma informação não é verdadeira. E veja, nessa escola bíblica, eu reuni aqui várias coisas que, na minha percepção, não tem como ser verdade. Então, se não pode ser verdade, é uma mentira. Então, quer dizer, não é isso aqui, não é você estar, vamos dizer assim, falando alguma coisa que não corresponde à realidade, quando você diz que Judeti mentiu. Porque, vejam só, eu vou trazer apenas alguns exemplos para vocês aqui. Ele disse o seguinte: quando você vê uma escola bíblica dominical que acrescenta 10, 20 mil por semana, você diz assim, que bênção. Que bênção, é verdade, mas que decepção. Palavras dele, né? Que decepção. Como é que um grupo deixa para trás um ensino desses? Então, olha só,
Então, ele diz assim, ele joga os números sem compromisso com a realidade, com a verdade. Então, ele diz assim, olha, então, você está acrescentando à Igreja Cristã Maranata 20 mil pessoas por semana. Não foi o que ele diz? Vou repetir aqui, olha só. Quando você vê uma escola bíblica dominical que acrescenta 10, 20 mil por semana, o que representa 20 mil pessoas a mais por semana numa escola bíblica? Vamos fazer uma conta simples aqui, né? Mas vamos imaginar que janeiro, fevereiro e março, só os 3 primeiros meses do ano. Janeiro, fevereiro e março. Cada mês tem 4 semanas, né? Estou aqui arredondando aqui. Cada mês tem 4 semanas. Então, 3 vezes 4, 12. São 12 semanas. 12 semanas. Se tivessem entrado 20 mil pessoas por semana, Gedeuti teria aumentado a igreja dele nesse primeiro trimestre em 240 mil pessoas. Então, isso pode ser verdade? Meus irmãos, eu acredito que é uma conta, assim, dessas que ele costuma jogar lá. Vamos jogar os números aqui apenas para impressionar as pessoas, mas não tem como ser verdade. Então, isso é uma mentira, né? Agora, o que me espanta é um pastor que tem o hábito de mentir, né? O hábito de mentir. E vejam, meus irmãos, assim, a gente nós não somos estudiosos de filosofia, nem de coisas assim, mas, assim, ética e moral são coisas que deveriam fazer parte do procedimento padrão de alguém que diz que segue a Cristo. Não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ser diácono. Os princípios nossos, morais, princípios cristãos nossos, eles dizem o seguinte, que isso não é certo, não seria assim, até porque nós temos uma referência, que seria a palavra de Deus, o próprio Jesus. Então, os princípios, eles são meio atemporais, eles vão de acordo com aquilo que muitas vezes já está impregnado já até na nossa crença. Então, quer dizer, quando uma pessoa mente, ele eticamente, ele vai contra os nossos princípios bíblicos, porque Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele disse que a mentira, ela vem do inferno, ela vem do diabo, ela vem de Satanás. Então, não é uma coisinha assim, não dá para não dar importância. Mas olha, veja bem, ele descumpriu alguma regra moral aqui ao mentir? Não, né? Não tem nenhuma lei que diz que ele não pode jogar os números que ele quiser. Mas isso não é ético. Isso fere, né, o cristianismo. Isso fere aquelas pessoas que têm uma consciência cristã. Então, quer dizer, eu acho isso uma coisa tão assim ruim. Não pagar uma dívida, perdeu o processo, a advogada está esperando para receber. Por que não paga? Então, quer dizer, são coisas assim que parece que as pessoas não dão importância para isso. É o que me parece. A pessoa diz que é crente, diz que é cristão, diz que crê na Bíblia, diz que está cheia do Espírito Santo, diz que Deus fala com ela. Tem umas que falam em línguas, tem umas que têm visões, tem outras que vê anjos, e vê anjo para tudo enquanto é lado, mas aceita a mentira como algo normal e acha que eles, entendeu? Que não, eles não tem nada a ver com eles. Ora, meus irmãos, se você é da Maranata e você vê uma coisa dessa, essas mentiras, todas as escolas bíblicas têm uma mentira, e isso não te incomoda, eu acho que você tem que rever o seu cristianismo. Eu acho que você tem que rever o seu cristianismo. E veja, não foi só essa, e não foi só essa mentira, ele contou outras aqui, mas enfim, né, não dá para gastar tempo com isso, mas se você quiser complementar, Roseli, fique à vontade. Realmente, Gedeuti, ele está assim, nesse ponto, já chutou o balde, né? Como dizem, né? Chutou o pau da barraca, né? Ele parece que não está mesmo se importando com a credibilidade dele, não está se importando até com a inteligência das pessoas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, como é simples essa conta que você fez? 20 mil por semana, né? E outra, é através da escola bíblica dominical, né? E quem é que está todo domingo à frente da escola bíblica dominical? Gedeuti. Ou seja, é ele que vem salvando as pessoas, né? É ele que está trazendo as pessoas
Será que é mesmo? Será que é Gedeuti que tem que é referência nesse aspecto de crescimento da seita Maranata? Bom, em primeiro lugar, que a Maranata não está crescendo, mesmo eles afirmando, mesmo Gedeuti com esses números aí, estapafúrdios dele aí, a gente sabe que a Maranata não está crescendo, ela está diminuindo, chega até nós vários áudios de pessoas que saíram, Joaquim deve ter também esses áudios, né? Olha, eu vi agora num comentário. Olha, eu até falo só, olha, uma irmã que deixou no comentário. Fiquei 23 anos na seita Maranata. Outra lá, minha família e eu ficamos mais de 20 anos também. Pessoas que não passaram por ali, ficaram 1 ano, 2, não, mas que ficaram muito tempo, viveram aí dentro. E essas pessoas estão saindo. E eu sempre falo para o Solo, viu, Joaquim? Quem sai, uma família que sai da Maranata, ela não sai sozinha. Uma família que passou 20 anos, 15, 20 anos ali dentro, quando ela não sai sozinha, ela sai e leva mais um bocado de gente. E se for pastor, por isso que ele tem muita preocupação com os pastores, porque se for para pastor, aí que quando ele sai, ele leva um monte de gente, às vezes até a igreja toda. Olha, quando nós saímos, já tem muitos anos, 2005, quando nós saímos, aí eu conversei com uma irmã, essa irmã até já faleceu, uma irmã aqui da Asa Norte. Na época eu conversei com a irmã Yatira, só ela sabe bem de quem estou falando. A irmã Yatira, olha, uma senhora, já na época ela já tinha quase 90 anos, ela uns 85 ela devia ter na época, e ela falava para mim, Roseli, eu estou sabendo que igrejas inteiras estão saindo da Maranata. Igrejas, não é uma família, naquela época, já ficamos sabendo disso. Igrejas inteiras, eu não esqueço quando ela falou isso para mim, igrejas inteiras estão saindo da Maranata, indo para outras igrejas. A gente sabe que é complicado esses números de Gedeuti. A gente vê, hoje de manhã, eu olhei, tinha mais ou menos umas 12 mil pessoas ali assistindo, umas 12 mil, 13 mil pessoas assistindo ali. Uai, cadê as 20 mil? Não tinha. Olha, então, sinceramente, eu acredito que hoje em dia, no mundo todo, nos 500 países que a obra se espalhou aí no mundo todo, né? Que não tem nem 200, mas para a Gedeuti tem mais de 200 países, né? Eu acredito que deve ter, olha, mas isso sendo muito generosa ainda. Se chegar, não sei, eu vou dar um número aqui que eu acho que no máximo, pelas visualizações que a gente vê aqui, deve ter no máximo entre 20 a 30 mil membros na Maranata, no máximo. Porque cada vez mais, olha, a gente vê, aqui em tal lugar já não tem mais ninguém, aqui tinha mais de 100 pessoas, agora só tem 4, aqui tem... Então, não tem como a gente achar que está chegando na Maranata 20 mil pessoas a cada semana. Isso não tem lógica um negócio desse, né? Joaquim? A irmã ele falando aí 20, 30 mil, é minha opinião também. E mais, né? Eu digo mais. Desses 20, 30 mil, não tem 20% mais que dá dízimo. Porque eu tenho ouvido muito no privado que o presbitério não tem transparência para cuidar da coisa pública, sabe? O dinheiro que vem dos membros. E para que eles vão doar? Para que eles vão doar? Inclusive, Manaim Divinópolis está sendo descartado praticamente, né? Porque não tem ninguém, né? Para cuidar mais de graça, né? Está virando realmente granja lá. Os caminhões entrando, carregando um monte de móveis, equipamento, equipamento de cozinha. Né? E o Manaim aí que talvez dê certo é o Domingo Martins, né? Porque possivelmente, eu faço uma previsão aqui bem radical, né? Possivelmente ele vai se transformar no resort, né? E assim que o Congresso liberar a jogatina, o jogo de azar, vai ter um cassino lá. Não, é sério, tá? É sério, eu estou fazendo uma previsão bem lógica, tá? Bem lógica, é bem propício para isso.
porque a liderança Maranata gosta de dinheiro, vive, você gosta de Jesus volta, e que Deus está operando. Isso é conversa fiada, isso é tudo uma fumaça, entendeu? É tudo uma fumaça. Entendeu? O Judetti gosta de número, mesmo que esteja mentindo, gosta de número. Entendeu? O próprio YouTube, na hora que está lá, o YouTube entrega ele a 3x2. Você vai lá, o Judetti tem, depois de 2, 3 dias, tem 30 mil visualizações, 20 comentários, um canal que tem 1.150.000 inscritos, né? E segundo o Judetti Gueiros, né, teve um vídeo deles, deu 78 milhões de visualização. Gente, é para lá, é muita mentira. É muita mentira. Eu acho que o Judetti tinha que juntar alguns partidos aí, igual de número, tá? O negócio é muito certo. É muito vergonhoso isso aí. Joaquim, quando você também fez a referência de que a instituição, ela realmente ela gosta de ter algum tipo de arrecadação. Por exemplo, eles sempre repudiaram o tipo de movimento que é praticado pela Igreja Assembleia de Deus, né? Então, eles não gostam daquele tipo de movimento. Mas, então, para alugar o espaço, para que naquele espaço fosse feita uma atividade de alguma coisa que eles realmente não gostam, eles não concordam, mas uma vez que então eles pagaram, então não teria problema. Então eu acho que se eu entendi bem, né, até você confirma, você quis dizer nesse sentido, né, não no sentido ilegal, mas no sentido assim, que seja até muitas vezes contrário àquilo que, vamos dizer assim, eles concordam ou não concordam, mas desde que seja remunerada, e é lícito isso, então não teria problema, é isso mesmo? Exatamente. Porque, na realidade, dentro do conceito de Judetti, tudo que está fora da obra é coisa do mundo, não presta. Uhum. Inclusive, o mesmo Manaim de Cariacica, né? O meu Manaim de Cariacica, ele foi usado aí pelo governo do Estado para aquela trabalho com a população, tirar identidade, advogado, aquele movimento pelo cidadão, né? Entendeu? E isso não é porque Judetti quer, não é porque ele quer, porque ele quer ter visibilidade, entendeu? Ele quer que alguém diz, para todos os efeitos, que a Maranata é a única igreja que faz esse tipo de coisa no Espírito Santo, a igreja santa, imaculada, né? É tanto que todas as vezes, professor Sol, que ela tenta conosco fazer algum tipo de acordo, ela quer que a gente vá para a mídia, para dizer que eles são sérios, honestos, transparentes, pregam a palavra, dizem a verdade. É desse tipo, é desse mote. Certo, vamos lá. Olha só, olha o ranking, então, aqui que Judetti fez essa semana. Primeiramente, ele disse assim, ó, onde estão as dificuldades da Igreja Cristã Maranata? Então, ele vai dizer, onde é que estão as dificuldades? Onde está a dificuldade que eles estão enfrentando? A dificuldade que eles estão enfrentando não é de dinheiro, então, né? Eles estão pagando rede de televisão. Então, onde é que está a dificuldade da Igreja Maranata? Ele vai dizer aqui, olha só. Eu vou mostrar aqui para os irmãos as nossas dificuldades, onde estão. E aí ele começa a pontuar. Primeiro lugar, a maior dificuldade que eles têm hoje está no Amapá. São as igrejas do Amapá. E ele diz o seguinte, e Amapá realmente está dando trabalho para Judetti, porque ele chegou a dizer o seguinte, olha, a igreja lá não existe. Ou seja, ele está praticamente riscando já a igreja Maranata do Amapá, né? Ele disse assim, Amapá está em primeiro lugar em participação na escola bíblica dominical. Em primeiro lugar, mas não é em primeiro lugar em número de participantes. Em primeiro lugar dos que não participam de jeito nenhum. Entenderam? Não participam mesmo, não participam. Ele disse assim, é preciso ver o que está acontecendo com o Amapá. Uai, pega o telefone e liga para o coordenador de lá. Não era simples? Não, mas ele tem que vir para o YouTube para expor, então, uma questão que é uma questão interna. É o que a gente chama de lavar roupa suja no YouTube, né? E ele continua dizendo o seguinte, é preciso ver o que está acontecendo no Amapá. Já vem há muito tempo, ou seja, não é uma coisa recente. Isso que está acontecendo no Amapá está acontecendo há muito tempo. Nós não falamos nada, ou seja, no início, então, eles que não estavam falando nada, deixamos.
essa participação é mínima. É uma igreja que não existe. Ele está dizendo o seguinte: a igreja Maranata, no Amapá, praticamente ele já está considerando que debandou, que é uma igreja que não existe, porque já há muito tempo não dá satisfação para Gedeuti e realmente não contribui com nada do que ele pede. Isso vai se confirmar mais abaixo. Aí, segundo lugar, Mato Grosso do Sul. Segundo lugar de igrejas que realmente não estão atendendo o Gedeuti. Terceiro lugar, Rondônia. É bem interessante que ele até fez uma correção. Olha, numa outra oportunidade, nós falamos que era Roraima. E aí nós atacamos Roraima, mas é Rondônia. Então, mesmo quando ele admite que ele foi injusto, ele nunca pede perdão. Vocês já perceberam? Ele poderia, ele não atacou, como ele mesmo falou, ele não atacou a igreja de Roraima publicamente. Então ele diz, não, mas não era o Amapá, não era Roraima, era a Rondônia. Mas ele não tem a capacidade de dizer assim, ó, pastor, coordenador, ó, igreja de Roraima, eu queria que vocês me perdoassem por ter trazido aqui publicamente o nome de vocês de forma leviana, sem ter confirmado ou tendo falado errado. Nunca pede perdão. Rondônia está sempre muito atrás na participação na escola bíblica. Eu quero saber quem está dando aula lá de alguma outra coisa. Ué, quer saber? É fácil saber, né? Qual é o assunto que está sendo trazido lá na escola bíblica dominical? Ou se tem outra escola bíblica dominical lá. Nesses locais, nós queremos saber. Estamos mandando gente agora para saber disso de perto. Ou seja, eles estão enviando pessoas para essas igrejas. Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Né? Então, ele vai mandar gente para lá para poder, né, de perto, ver o que está acontecendo. Bastava ligar, né? Porque não é possível deixar que as igrejas fiquem sem saber o que está acontecendo hoje na obra do Espírito. Quarto lugar, o Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, a Igreja Maranata no Espírito Santo é onde ela é mais forte no mundo. E continua sendo o problema de Gedeuti. Lembra o que ele falou? Ele falou o seguinte, eu vou mostrar para os irmãos onde estão as nossas dificuldades. A dificuldade dele está no Espírito Santo. E vejam só o que ele fez hoje. Ele usou o bairro, eu não sei se é um bairro, o Joaquim confirma, o bairro de Terra Vermelha como exemplo. Então ele disse, olha, Terra Vermelha, que é um lugar, vamos dizer assim, é um lugar de periferia, que não é um lugar não é um bairro rico, é um lugar afastado, e ele falou, inclusive, que a criminalidade lá também é alta. Então, ele faz referências como se fosse um lugar, vamos dizer assim, de menos destaque social. E aí ele diz, olha, e Terra Vermelha melhorou. Terra Vermelha, numa semana, passou a ter 80%, quase 90% de participação. Quando você vai para certos bairros, onde sabe que as pessoas trabalham domingo, alguns lugares, e tiram o domingo para resolver os seus problemas, é até estranho que um local como ali, que a população é um pouco mais carente, ele usou essa expressão, né, mais carente, e quando vemos o resultado, o trabalho do pastor, o trabalho da coordenação está indo atrás. Está vendo qual é a igreja que não está funcionando, por que não está funcionando, e o conjunto agora começou a mudar, de tal maneira que começou a mostrar que lá no bairro está melhor que dentro das cidades aqui, onde você pode ir a pé. Então, o que ele disse aqui? Ele disse o seguinte, olha, nós temos um bairro, que é um bairro de periferia, que é um bairro carente, que as pessoas têm mais dificuldade, têm dificuldade até com o final de semana, e lá eles estão conseguindo melhorar os números. E na cidade, então, nessas cidades, né, onde as pessoas têm mais condições, onde as coisas são mais fáceis e tal, e nem assim eles conseguem fazer essas pessoas mandarem as suas contribuições. O Espírito Santo está dando sinais de que a própria Igreja Cristã Maranata, ela está corroendo ali na sua coluna central. A coluna central da Maranata é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo, que ele já estava em 13º lugar, de ruim, e agora ele compara um bairro que ele diz que é um bairro ruim e ainda está melhor do que o Espírito Santo, então a coisa no Espírito Santo realmente não está boa. E isso é segundo o Gedeuti. E aí agora ele vai falar das igrejas que não trabalham, que não levam convidados. Olha só. Primeiro lugar, quem é? Vamos ver se vocês adivinham. Primeiro lugar de igreja que não participa, que não leva convidado, que não está nem aí para Gedeuti.
Qual é? Brasil. O Amapá. É Amapá. O Amapá. O Amapá, né, é o primeiro estado que está se desligando da Igreja Maranata. Primeiro estado Parabéns. que está se desligando da Igreja Maranata. Não leva convidado, não liga satélite, não manda contribuição e não dá satisfação para a GDUT. E olha só, segundo lugar, Maranhão. Houve uma melhora na frequência da semana passada para essa, mas visitante muito ruim. Não há empenho da igreja porque o pastor esqueceu de orientar a igreja nisso. Primeiro, a igreja precisa que está recebendo, blá, 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 blá. E o pastor chega no domingo à noite e vai pregar. Para quem? Terceiro lugar, Rondônia. Então vejam que na região norte, a região norte vai acabar se desligando da Maranata. Rondônia, mesma situação, também não tem visitante. E aqui Santa Catarina, o que é interessante aqui em Santa Catarina é o seguinte, Santa Catarina está vivendo um problema de calamidade pública lá, não é isso que está acontecendo? Ou eu estou mal informado? Os irmãos estão lá debaixo d'água. Você está tendo uma situação de caos na cidade e GDUT cobrando deles participação. Olha só, irmãos, o absurdo. Em vez de GDUT estar dizendo assim, olha, eu estou sabendo que Santa Catarina não mandou contribuição, eles estão com algum problema, estão com alguma necessidade, precisam de ajuda, o que nós podemos fazer por eles? Não, vai cobrar participação de escola bíblica. Olha só, ele disse assim, também ninguém sabe como é. O pessoal de Santa Catarina, nós estamos vendo, muitos problemas lá de vento, de rios, enchentes, catástrofes. Será que é isso que está acabando com a obra em Santa Catarina? Meus irmãos, lá está havendo uma situação complicadíssima, delicadíssima. E GDUT está preocupado se as pessoas estão mandando, levando visitante para a EBD dele? Olha, irmãos, eu não sei, né? Mas, enfim, eu posso estar exagerando aqui. Os irmãos, se entenderem diferente, podem colocar aí. Aí agora Portugal, está tendo um seminário lá esse final de semana em Portugal, e Portugal, ele disse, Portugal parou. Estados Unidos parou. Argentina, nós não estamos tendo uma pujança que nós estávamos tendo na Argentina, que tem que melhorar. A Argentina tem que melhorar. E Bolívia tem que melhorar. Meus irmãos, a Igreja Maranata, então, Portugal, Estados Unidos, está pararam de contribuir. É por isso que eu falei, não adianta você querer melhorar para atender GDUT, porque depois você não vai dar conta de manter isso, e na hora que você recuar um pouquinho, vai aparecer no YouTube com GDUT te expondo. Né, Roseli? É interessante que finalmente GDUT está percebendo, né, que o castelinho de areia dele está desmoronando. E ele já percebeu isso. E as pessoas ali dentro sabem disso, a liderança, a cúpula. Mas os irmãos, eu falo, ainda não perceberam que estão dentro de um navio que já está, a água está entrando e uma hora ele vai a pique. Será que não perceberam ainda não? Tantos lugares aí que não tem participação, que não tem mais ninguém. E é interessante que eu lembrei de Rondônia, que nós moramos em Rondônia, né, Sola? Já que nós moramos em Rondônia uma época, sabe? Tem muito tempo já. Muitos anos, foi de 97 para 98, né, Sola? E tinha duas igrejas grandes lá, um templo grande, bem estruturado. Tinha uma outra igreja, esqueci o nome, 5 de janeiro, como é que é? 4 de janeiro. 4 de janeiro. Era bem estruturada, grande a igreja também, muita gente, e parece que essas duas igrejas aí não está dando muita coisa hoje em dia, não, né? Então a gente vê que, olha, eu já fiquei sabendo também, um irmão, já que nós fomos muitos anos da igreja da região de Sobradinho, um irmão entrou em contato conosco e falou que lá para aqueles lados, lá não tem quase ninguém mais hoje em dia. E lá as igrejas, né, Sola, eram bem estruturadas, eram igrejas com muita gente, muito jovem, muito instrumentista, tinha muita gente ali mesmo, diáconos, tudo, muitas famílias, né, tinha muita gente. Mas eu acredito que hoje em dia deve ter, sim, só um ou outro mesmo que ficou ali, né, e o último que sair apague a luz, né, porque
Tá ficando difícil, né? Em vários lugares. Olha, na minha cidade, Itapetininga, né? Ele não falou nada disso, mas só para lembrar aqui que eu sou de Itapetininga. E nessa aula a gente ia muitas vezes para lá, final de ano, e a igreja lá era cheia, um templo grande, cheio. Não sei, cabia talvez umas 70, 80 pessoas ali, né, Saulo? Não sei, talvez isso. Né? Daí para mais, né? Se ela encher bem, caberia, dava para pôr ali umas 100 pessoas ali dentro. E eu encontrei com uma irmã lá em Tapetininga e ela falou assim que final de semana, durante a semana, 4, 5 pessoas. E já tem uns 2 anos, 3 anos que eu falei com ela. Hoje em dia, então, ela falou assim, final de semana está bem fraquinho também, tem muito pouca gente, umas 15 pessoas, 20. Eu acredito, hoje que em dia deve ter no máximo umas 10 pessoas lá. Então, assim, eu falo, e o templo é próprio deles, eles compraram outro templo também, né? Vila Nova, Itapetininga, parece que é esse lugar. Então a gente vê assim que daqui a pouco, eu não sei o que eles vão fazer com esse monte de templo, né? Os manaíns estão sendo transformados em. O Joaquim até falou que parece que é em grancha de galinha, não sei. Um parece que é isso. Eu escutei Gedeuti falando. Eu escutei ele falando isso numa escola bíblica dominical. Nós temos 70 manaíns no Brasil, mas nem todos estão em funcionamento. Ou seja, os manaíns já não estão funcionando. Não estão funcionando por quê? Porque não tem gente para trabalhar. Cadê os voluntários da obra? Né? Eles não estão mais querendo trabalhar de graça para Gedeuti, não. E nem estão querendo pagar para trabalhar. Aliás, eu falo assim, gente, que isso é um despautério. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi a pessoa ter que pagar para trabalhar. Não, porque quando ela vai trabalhar, ela tem que comer lá na instituição, lá no lugar, né, no local. Ela vai ter que tomar café da manhã, ela tem um almoço, ela vai ter que comer, então ela tem que pagar uma taxa. Falo, gente, que absurdo, né? A palavra diz assim, né? Não se ata a boca do boi que debulha. Então, como é que pode? Deixa, tá trabalhando, tá debulhando, tem que pagar para trabalhar? Não, o mínimo que eles podiam fazer, se eles não querem pagar uma diária para as pessoas, o mínimo que eles podiam fazer era liberar esses trabalhadores de qualquer taxa. Eu sempre falo no Facebook, falo nos comentários, né, que das pessoas que lavam banheiros, eu não vejo problema nenhum, sinceramente, eu não vejo problema nenhum da pessoa lavar banheiro na Maranata, de uma irmã lavar os banheiros ali, não vejo problema nisso, contanto que ela seja remunerada. Porque tem muitas irmãs que deixam de ganhar uma diária, tem muitos varões também que deixam de ganhar uma diária no sábado. Não é, Joaquim? Deixam de ganhar uma diária trabalhando, né, aí fora, aí, deixa o seu serviço para fazer uma diária de graça para Maranata. Então, isso, no meu entendimento, isso está muito errado, uma coisa dessa. Deveriam pagar uma zeladoria. Abençoa aí uma família na sua igreja, paga uma zeladoria para eles, não tem problema nenhum. Né? Todo culto, deixa ali os banheiros sempre limpos, papel higiênico ali, paga uma zeladoria. Nos manaíns também pagam. Paga ali, como é que é? Quando você abre para um evento, você é obrigado, né, só a ter um. Como é que chama aquele serviço de ronda, como é que chama? Brigada. Brigada. Você é obrigado a ter isso. Você é obrigado a ter parece que ter um paramédico. Segurança, serviço médico, ter imóvel, dependendo da quantidade de pessoas, é obrigado a ter à disposição. Pois é, cadê os brigadistas? Os brigadistas, hein, Joaquim? Você que sabe melhor, eles estão ganhando para trabalhar em Manaim, os brigadistas, todo final de semana? Ou eles estão fazendo isso de graça, ainda pago para trabalhar os brigadistas? Eu soube que na Maranata, se não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Me parece que eles chegaram a promover um curso de brigadista dentro da Maranata para formar os obreiros ali como brigadista, e todo final de semana eles estavam recrutando alguns irmãos, ou faziam uma escala, não sei como que é esse funcionamento, né? Para não ter que recrutar gente de fora, talvez seja isso, né? Brigadistas de fora, né?
Mas acho muito bom fazer curso de brigadista para esses irmãos, ótimo, mas pague para esses irmãos que estão ali servindo como brigadista, né? Uai, a Maranata deve ter dinheiro para isso, estão comprando aí, comprando espaço aí no canal de televisão, deve ter dinheiro para pagar uma zeladoria, dinheiro para pagar diária para essas irmãs que estão servindo pastores, servindo de copeira para esses pastores, que eles não querem se servir ali, né, nas panelas, ali na cozinha, na copa, elas ficam servindo ali os pastores ali. Eu falo, gente, tudo bem, sirva os pastores, não tem problema nenhum, mas ganhe para isso e que sejam remuneradas e bem tratadas. Porque, olha, já escutei muito áudio, viu, de irmãs, comentários aí no canal, no próprio canal. Eu sempre falo para o pessoal, está cheio de comentários. A gente não tem nem tempo para fazer vídeo de tantos comentários ali, que riquíssimos ali em detalhes, de irmãs que foram maltratadas ali dentro da seita ali, nesse serviço de copeira ali para os pastores, né? Tem pastores, alguns são educados, outros não, né? E essa é a cultura da Maranata, a cultura parece que é essa mesmo, né? Mas você estava aí falando, eles não têm respeito pelos diáconos, não têm respeito pelos pastores aí, ficam aí cobrando os pastores. Gedeuti, a impressão que a gente tem é que ele não sabe o que é respeitar alguém, ele não sabe o que é pedir licença. Eu nunca vi Gedeuti clamando pelo sangue de Jesus. Eu nunca vi Gedeuti pedindo com licença para alguém. Se você já viu, deixa aí no comentário. Eu nunca vi. Nunca vi ele dizendo obrigado. Nunca vi ele pedindo perdão para alguém. Pedindo pelo menos desculpa para alguém. Eu nunca, desculpa, irmã, eu nunca me perdoe. Nunca vi isso. Se você já viu, né, que bom que você já viu isso. Não, o Gedeuti uma vez já me pediu perdão. Ah, que bom. Mas eu, particularmente, eu nunca vi nada disso, né? Amém, né? Joaquim, e o que você pode nos falar desse ranking aí? Na realidade, pastor Saulo, tem um acordo aí, como eu falei para você, tem um acordo entre cavaleiros, né, no Brasil inteiro, né? Abandonaram o Judeti. O Judeti já não é o soberano em muitos estados. Ninguém mais suporta o Judeti, essa turma do Emitério, Luiz Eugênio, essa raça de Daniel Moreira, essa turma. Ninguém aguenta mais. Principalmente a turma inscrita lá no Ministério Público, que isso está rodando todo mundo. Quando fala que a revelação, tem igreja a dizer mentira. É mentira, é invenção. Então, essa história aqui no Grande Vitória mesmo, tem igreja que já abandonou a Maranata. Está vendo a vida dela. Você lembra que o pastor Judeti falava que tinha irmãozinho com sombrinhazinha para a praia e não cuidava né? Inclusive, tem pastor do Judeti, professor de seminário, filho, na praia só de cuequinha, sentado. Entendeu? Inclusive, tem uma foto comigo aqui, só de cuequinha, sentado. Ele fez bem. Quem tem que cuidar desse patrimônio todo é Judeti, a família dele. Esse negócio é dele. Então, Terra Vermelha, por exemplo, falando de Terra Vermelha abandonou Judeti há muito tempo. Pode ser que agora, em algum momento, aumentou 80%, talvez tinha aumentou 8%. Terra Vermelha, eu sei, conheço Terra Vermelha, eu morei lá. Abandonou Judeti tem muito tempo. Grande Vitória abandonou Judeti há muito tempo. No centro de Vila Velha, tem uma igreja que cabe 350 pessoas sentadas. A EBD dá 12 pessoas. Tem 3 filas de banco, professor. Então, a igreja de Vila Velha, no centro, tem 3 filas de banco enorme, aqueles bancão. Não é banquinho, não. Aqueles bancão. Sabe? Que os bambambam do presbitério gostavam de ser pastor lá. Sabe? Dá 12 pessoas de manhã, gente. Judeti perdeu a guerra. Judeti, meu filho, você é um fracasso. Você é um fracasso. Muito bem, então vamos agora para o nosso assunto principal aqui, que é a compra
do horário na rede Bandeirantes. Veja, olha só, até não podemos estender muito, mas tem uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Primeiro, que é a forma como eles trazem a mensagem. Eles estão sempre dizendo que aquela publicação da Veja é uma matéria, como se fosse alguma matéria jornalística. Então, quer dizer, eu acho isso indecente você falar isso, porque, na verdade, é uma propaganda, não tem nada a ver com matéria, não é publicação da revista Veja, não tem jornalista envolvido, é marketing. Então, quer dizer, assim, eu acho que subestima-se demais até a inteligência das pessoas, ou então o Gedeuti está sabendo que as pessoas que ficaram na Igreja Maranata realmente não têm mais nenhuma condição de fazer uma avaliação simples daquilo que ele apresenta, né? Mas vejam só, o que aconteceu aqui? Eles apresentaram, primeiramente, Gedeuti, quando ele fala, ele dá a entender, pelo que ele falou, é como se a Rede Bandeirantes tivesse convidado eles para ir lá, para poder conhecer. Ora, eu até imagino que a Rede Bandeirantes chamou eles lá sim, porque tinham negócios a fazer. Eles tinham que acertar preço, eles tinham que acertar os termos do contrato, eles tinham também que ver tecnicamente se eles tinham condições de apresentar a programação. Então, eles deveriam realmente, a equipe tinha que ir lá. Agora, da forma como ele faz, é como se, entendeu, o dono da Band lá tivesse muito interesse na Maranata, assim como igreja. Não, ele tem muito interesse, inclusive ele foi muito elogioso com a Maranata, segundo o Gedeuti, porque é um interesse comercial, isso é natural. Ele gravou, né, o Saad, ele gravou um videozinho para Gedeuti, e isso está no canal da Maranata, na EBD, é a parte final, onde Josias está falando. Então, o Saad, ele grava uma mensagem para Gedeuti, e no final, uma coisa que é muito importante, que vocês observem, no final ele diz o seguinte, que ele estava muito feliz, muito contente com a aliança que eles fizeram. Ele não usou o termo contrato, ele não usou um termo comercial, ele usou um termo que faz uma ligação entre propósitos. Então, aliança é muito mais do que contrato. Um casamento, por exemplo, é uma aliança, não é um contrato, né? Então, eu achei bem interessante isso, porque o próprio Saad falou que ele estava muito feliz com a aliança que eles estavam fazendo. E o que é mais interessante, inclusive, tem lá no Facebook Maranata Anátema, quem quiser é só conferir lá, tem os trechos onde mostram que tem uma pessoa que faz uma matéria, né, ele tem um site de notícias, né, acho que é privado, e ele está falando exatamente dessa compra do horário pela Maranata, então ele está se referindo, ele está falando sobre isso, e é interessante que nesta mesma escola bíblica, Gedeuti, ele diz o seguinte, que na igreja primitiva não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nenhum desses meios de comunicação, e a igreja crescia. E ele próprio diz o seguinte, e hoje nós temos rádio, nós temos televisão, todas as redes de televisão, nós temos YouTube, nós temos todos os meios de comunicação, e ninguém está se convertendo. Não é bem interessante? Ele próprio reconhece que a igreja de Cristo nunca precisou de marketing, nunca precisou de marketing a igreja de Jesus. Ele próprio reconheceu nesta escola bíblica em que é anunciado com marketing de que eles estão comprando um horário na rede Bandeirantes para poder apresentar as doutrinas de Gedeuti. Ora, se o próprio Gedeuti está dizendo que a mensagem por televisão não está convertendo ninguém, por que é então que eles estão comprando esse horário que não deve ser nada barato? É uma coisa assim que eu fico me perguntando aqui, né? Porque vejam só, é muito fácil você gastar um dinheiro que vem de doação, não é? Eu acho fácil. Primeiro, não presta contas. Você não tem que dar satisfação a ninguém. Gedeuti, Conselho Presbiteral, Assembleia Geral, ninguém consultou os membros da igreja se eles concordam com marketing.
com gastar dinheiro para marketing. Ele falou de igreja de Laodiceia, mas eles processam pessoas, ex-membros. A igreja que mais processa pessoas é a Maranata, e ele está falando de igreja de Laodiceia? Será que os membros da igreja concordam com isso? Essa é a pergunta que eu faço, Roseli. Bom, eu acho, né, no meu entendimento, que nada disso vai dar certo. É dinheiro jogado no lixo. Aliás, eu acho que o efeito vai ser ao contrário, que quanto mais a Maranata ela é conhecida, quanto mais ela se dá a conhecer as suas doutrinas, mais as pessoas vão ver que aquilo é uma aberração. Imagine Gedeutis lá na Bandeirantes falando aquelas coisas lá de Cantares, aquelas bobagens de Cantares. O capítulo 8, a noiva já está lá na eternidade, mas, uai, que negócio é esse? Então, sabe, as coisas que não fecham, que não batem, cheio de incoerência, isso daí, irmãos, vai ser jogado tudo contra eles mesmos. E não adianta nada. Esse negócio de canal de televisão não adianta, não resolve. A Universal tem um canal de televisão, não tem? Tem, o Edir Macedo comprou há muitos anos, comprou um canal de televisão. A Universal está diminuindo. Todas as igrejas estão diminuindo, né? Mais ainda aceitas, né? R.R. Soares, ele tem um canal de televisão, HIT. Pega aqui, tem na Sky, não sei qual que é o número, mas tem um canal de televisão, a R.R. Soares. Que mais? Tem muitos. Os Adventistas tem um canal também. Se não tem um canal, eles têm um espaço enorme dentro de um canal, porque não sei se é deles, mas eu acho que é deles, sim, não sei, não tenho bem certeza. Mas, irmãos, os Adventistas estão diminuindo muito, a Universal está diminuindo muito, a CCB, eu tenho colegas que são da CCB, já saíram, já diminuiu demais a congregação cristã no Brasil. Aliás, eu estou doida até para ver o censo, que eu queria saber desse censo, né, que não sai esse censo. Eu nunca tive tão interessada em ver esse censo, até hoje não saiu o censo. É muito interessante, a gente quer ver o resultado disso tudo, né? Mas a gente sabe que não adianta ter 1 milhão de inscritos no canal do YouTube, se as igrejas estão fechando, não tem instrumentista, não tem diácono. Eu já soube que estão colocando irmãs para ficar à porta da igreja, já falaram isso, não sei qual igreja aí. Em algum comentário aí já falaram que tem irmãs que estão ficando à porta das igrejas, e não tem varão para ficar na porta das igrejas, né? Então, por aí está acontecendo tudo isso. Então, eu acho que esse negócio, se eles ficassem escondidinho ali, sem YouTube, sem nada, ali, só ali dentro mesmo, com aquelas ladainhas deles aí, com essa doutrina deles aí, de anjo, de tudo isso aí, anjo tomando café com anjo sobrevoando em cima da cabeça do Gedeuti, como disse o Marcelo, né? Se eles ficassem quietinhos ali dentro, sem expor tudo isso, era muito melhor, mas eles estão se expondo e eu acho que isso daí não vai levar eles a lugar nenhum. Só vai dar mais prejuízo ainda, né? Ainda bem que eles têm muito dinheiro guardado, deve ter, né? Porque eu acho que hoje em dia não está entrando tanto dízimo como entrava em 2005, 2004, 2005, eu acho que entrava muito mais do que hoje em dia. Eu acho que hoje em dia o dízimo deles, a arrecadação deles deve ter caído bastante. Mas mesmo assim, eles ainda têm dinheiro para comprar canais de televisão, né? Para comprar, aliás, espaço, né? Horário aí nesses canais, né? Roseli, você falou uma coisa muito interessante, até o Joaquim pode complementar. Porque o Josias falou qual era o objetivo dessa contratação, dessa compra de espaço. Ele disse, e nesse sentido, o objetivo é dar visibilidade a esta obra. Ou seja, eles estão indo simplesmente, olha só, e lá na frente ele diz o seguinte, é a igreja se tornando cada vez mais conhecida. Como você falou, Roseli, eu concordo. Quanto mais a igreja... Eu acho até interessante, eu até comentei com a Roseli, só um segundinho, Joaquim, porque vejam bem, eles estão gastando um dinheiro que é uma fortuna, num momento em que a arrecadação deve estar descendente. Eu acho, então, ótimo essas contratações, porque a única forma que tem da Igreja Maranata recuar
é se ela for estrangulada financeiramente. Somente assim. Porque enquanto tiver esse rio de dinheiro, eles continuam contratando pessoas, continuam comprando coisas, vendendo coisas e continuam negociando aí, como qualquer instituição, não é? Então, na medida que ela está gastando muito e o retorno, como disse a Roseli, é praticamente inexistente, ou seja, é só dinheiro que está indo pelo ralo, e num tempo que a arrecadação está diminuindo. Então, por um lado, é bom que a Igreja Maranata realmente, os cofres comecem a baixar. E por outro lado, como a Roseli falou, dar visibilidade à Igreja Maranata é um tiro no pé. O que você nos diz, Joaquim? Inclusive, esses dias a equipe da Veja estava aqui no presbitério, né? A equipe da Veja no presbitério. A equipe terminou de entrar no presbitério e eles me ligaram. Joaquim, a equipe da Veja chegou aqui agora, no presbitério. Então, quer dizer, esse pessoal viaja não sei de onde para cá. Isso tem tudo custo. Isso tem tudo custo. Ele pega os jornais de circulação daqui do Estado do Espírito Santo, coloca tudo lá, que a Maranata não pede dinheiro, que tudo voluntário, não paga pastor. Isso é conversa fiada, né? Que é tudo mentira, né? E sobre a Bandeirante, eu acho, como o irmão Roseli disse, quanto mais exposição do corpo, mais suscetível está para os grupos beliscar, né? Então, vai feder, todo mundo vai notar, é um corpo morto, insepulto. A Maranata é isso, um corpo morto, insepulto, sabe? E a equipe de marketing de Judeti deu um tiro no pé, porque nós estamos fazendo o caminho contrário. A gente raramente se liga a televisão aberta hoje. Hoje é mais um canal de televisão, é um canal pago, um streaming, não tem mais TV aberta. Eu estou pastor solo, eu não devo ver televisão desde 2013, 2014, não ligo televisão aqui em casa. Eu não sei o que passa na Globo, Bandeirante, não sei nada disso, entendeu? Não me traz interesse nenhum, porque se traz a mídia deles, é a mídia do jeito que eles querem entregar para o cidadão. E eu procuro canais que me trazem um contraponto para mim fazer a minha própria análise, sabe? E lembrando aí, ó, aproveitar que o pastor Solo falou que é um rio de dinheiro, né? Os irmãos aí de Mimoso do Sul, né? De Mimoso, de Santo Eduardo, aqui no sul do Estado do Espírito Santo, né? Precisando de socorro, precisando de ajuda, né? E os pastores descaradamente pedindo aos irmãos para juntar que lindas coisas, para tentar levar uma roupa usada, um sapato usado, né? Um colchãozinho que não usa mais, para levar, para tentar ajudar os irmãos da Maranata. Eles não estão para ajudar ninguém, não. Para ajudar os irmãos. Um trem velho, trem usado, sabe? E o que sobra lá nas despesas do irmão. Então, a gente vê aí, é lastimável, né? Um congresso, que nós temos, um congresso nacional, que não olha, não regulariza, não regulamenta o artigo 150, aí pega uma empresa que não tem compromisso com o evangelho, não tem finalidade social, não traz benefício nenhum para a sociedade, não é relevante em nada na sociedade, no quesito mudança cultural, mudança de comportamento, sabe? Ela ter isenção fiscal e benefícios e usar imóveis do governo. Eu queria que alguma autoridade pudesse estar ouvindo, vendo esse canal, né? E olhasse assim para a gente, no olho da gente, e falasse assim, gente, será que Joaquim tem razão? Será que eles não teriam que dar um contraponto? Uma contrapartida? Você está entendendo? Então, é complicado, é uma situação assim, é constrangedor, né? Igual nós pegamos o áudio, eu mandei para você, para a irmã Roseli hoje, o pastor pedindo, que lindas coisas, rapaz. Passou a correr irmãos lá em Mimoso, inclusive, né, parabenizar aqui o irmão Frank, né, o irmão Simon, né, que eles estão lá com o carrinho deles, cheio das coisas, de doação, né, para levar. Aqui, Joaquim, eu estou indo lá, nós temos muito conhecido, inclusive da Maranata, perdeu tudo, só taca a roupa do corpo, sabe? Só taca a roupa do corpo. Que desceu, pastor Sol, uma enxurrada danada, resto de material, tronco de árvore, sabe? E a Santa Maranata preocupada em visibilidade. Isso é lastimado.
Meus irmãos, então nós vamos encerrando por aqui, embora não tenhamos esgotado o assunto, mas fizemos o que foi possível, né? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Roseli, muito obrigado, Joaquim. Nós nos encontramos na próxima semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.